Olá, turma. Beleza? Bacana. Dando continuidade ao nosso tópico sobre equilíbrio químico, a gente já viu o que é esse tal de equilíbrio, os gráficos de equilíbrio químico, a constante de equilíbrio em termos das concentrações, o Kc e o Kp. Ok? Então agora nos resta falar sobre um tópico bem importante: deslocamento de equilíbrio, também chamado de princípio de Le Chatelier. Ok? Então atentai bem. Num primeiro momento, vocês podem ter muita dificuldade. Vou ser sincero para vocês, é para entender esse tópico aqui. Mas o que eu peço para vocês é que se atentem às regras, às situações de cada tópico adiante. Viu? Se atentem às regras. Se vocês se atentarem às regras, aos bisuzinhos, toda a questão sobre deslocamento de equilíbrio vai ser moleza. Então, se no primeiro momento ficar confuso, não criamos pânico. A gente vai melhorar depois e clarear com a resolução de questões. Ok? Então vamos lá. Deslocamento de equilíbrio químico. Os equilíbrios químicos são deslocados segundo o princípio de Le Chatelier, ou fuga ante a força, também conhecido. O que é que diz esse princípio de Le Chatelier? Quando uma força é aplicada em um sistema em equilíbrio, esse se desloca no sentido da ação da força. Em outras palavras, quando uma reação em equilíbrio é perturbada, é modificada, esse equilíbrio tende a se deslocar com o intuito de restabelecer novamente o equilíbrio. Quais são os três principais fatores que podem deslocar, alterar o equilíbrio químico? A pressão, a temperatura e a concentração. São esses três fatores, se somente se, para todo o século sem fim, amém, que podem alterar o deslocamento de equilíbrio. Podem perturbar, deixar perturbado, doidão, o equilíbrio químico. Ok? Então, vamos lá. Fatores que deslocam o equilíbrio. Influência da pressão. Pelo princípio de Le Chatelier, um aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido da reação que produz uma diminuição na pressão. Desloca o equilíbrio no sentido da reação que ocorre uma expansão do volume. A variação da pressão não tem influência nos equilíbrios não gasosos, nem nos equilíbrios gasosos, que ocorrem sem variação de volume. Eita, professor, eu não entendi foi nada. Pessoal, vamos deixar de lenga-lenga. Em outras palavras, toda vez que a gente abordar a pressão, lembrem-se desse bizu aqui, dessa regra. Toda vez que eu tiver uma situação em equilíbrio e se aumentar a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido que tem menor volume. Toda vez em uma situação de equilíbrio que se diminuir a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para o sentido de maior volume. Ok? Então, bora lá. Olha essa situação bem aqui, por exemplo. Tem os reagentes, gás de nitrogênio e gás de hidrogênio, e como produto, a amônia. Bora lá. O que é que vai acontecer? Em que sentido o deslocamento vai se deslocar? Vai para a esquerda, vai para a direita, tá? Quando eu perguntar assim para vocês, e pessoal, em que sentido o deslocamento vai ocorrer, o deslocamento de equilíbrio? É para a esquerda ou para a direita? No sentido dos reagentes ou dos produtos? É assim que vocês vão dizer. Quando se aumenta a pressão, o equilíbrio vai para onde? Professor, vai para a esquerda. Professor, vai para a direita. Ok? Basicamente isso. Então, quando se aumenta a pressão, está se relacionado ao volume. Aumento da pressão, o equilíbrio vai para o menor volume. Diminui a pressão, o equilíbrio vai para o maior volume. Sim, professor de química. Mas como é que eu vou saber quem é que tem maior volume ou menor volume em uma reação química? Muito simples, pessoal. Para mim,
verificar esse negócio de volume em uma reação química, eu vou pegar os coeficientes estequiométricos da reação. Ah, professor, o que é esse tal de coeficiente estequiométrico? São aqueles númerozinhos que aparecem na frente da molécula. Aqui, por exemplo, ó, no nitrogênio não aparece nada. Não aparece nada, mas fica subentendido que aí tem 1. No hidrogênio tem o 3. E aqui no NH3, na amônia, do lado dos produtos, tem 2. Se eu for do lado dos reagentes somar, qual a quantidade total aqui de volumes? Eu vou somar. Eu tenho 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio. O volume aqui desse lado é 4. Do lado dos produtos, qual a quantidade total de volume? Só tem o número 2, né? O número 2 do NH3. Então tá aí. Do lado dos reagentes, que é nitrogênio e hidrogênio, o volume é 4, porque eu somei o 3, que é o coeficiente do hidrogênio, mais o 1, o coeficiente do nitrogênio, deu 4. Do lado dos produtos, o volume é 2, porque o NH3 é o único produto e o coeficiente aí é 2, o volume é 2. Então, beleza. Então tá aí. O volume dos reagentes é 4, do produto é 2. Se eu perguntasse para vocês, se aumentar a pressão aí, o que acontece? Acabei de falar para vocês. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Então, se aumentar a pressão, ó, o equilíbrio é deslocado para mim o quê? Tá? É deslocado para minha direita, no sentido dos produtos, ó. Nesse sentido aqui. Aumenta a pressão, vai para o menor volume. Que é o menor volume? 4 ou 2? O 2. É só isso que você vai ter que responder. Ah, professor de química, se eu diminuir a pressão? Se diminuir a pressão, vai no sentido de expansão do volume, ou seja, de maior volume. Então, se diminuir a pressão, vai para o lado que tem maior volume, ou seja, para a minha esquerda aqui, ó, para a esquerda aqui, ó, do lado dos reagentes. Então é muito simples. Se eu perguntar para vocês, tá? Tem lá uma questão. Tendo como o fator a pressão, se aumentar a pressão, o deslocamento de equilíbrio vai para qual sentido? Se diminuir a pressão, o deslocamento de equilíbrio, tá? O equilíbrio vai ser deslocado para qual sentido? É só observar o volume, maior ou menor. Beleza. Adiante. Influência da concentração. Pelo princípio de Le Chatelier, um aumento da concentração de uma das substâncias participantes desloca o equilíbrio no sentido da reação que produz uma diminuição da concentração dessa substância. Portanto, no sentido da reação em que essa substância é consumida. Por outro lado, uma diminuição na concentração de uma das substâncias participantes desloca o equilíbrio no sentido da reação em que essa substância é formada. Eita, professor, esse Chatelier gosta de complicar as coisas, mas estamos aqui para facilitar. Então, ó, em outras palavras, o que é que vai ajudar bastante a gente analisar a concentração e deslocamento de equilíbrio? Aprenda esse bizuzinho bem aqui, ó. Aprenda. Muito simples. Toda vez que eu adicionar algum participante, ou seja, se eu estou adicionando, eu estou aumentando a concentração. Se eu estou botando algo a mais lá na reação, é porque a concentração dele está aumentando. Então, toda vez que eu adicionar algum participante, o equilíbrio é deslocado no sentido oposto da adição. Então, por exemplo, tem a seguinte reação aqui. A mais B, né, em equilíbrio, formando C e D. Se eu chegar e falar, pessoal, eu vou adicionar mais participante A. Eu vou adicionar mais participante A. Se eu estou adicionando, o que é que diz a regra? A adição de um lado, tá? Toda vez que eu adiciono, o equilíbrio vai para o lado oposto da adição. Essa é a regra. Então, ó, se eu estou adicionando o A está de qual lado? Está na minha esquerda. Se eu estou adicionando, o equilíbrio vai para o lado oposto da adição. Se eu estou adicionando aqui
na esquerda, o equilíbrio vai para a direita. Muito simples. Tá ok? Ah, e se eu retirar participante? O que é que vai acontecer se eu retirar participante? Cadê a questão? Beleza. E se eu retirar participante? Se eu retirar alguém da reação, se eu estou retirando alguém, então a concentração dele vai diminuir. Se eu retirar algum participante, o equilíbrio vai para o mesmo lado que eu estou retirando. Então é o mesmo exemplo. Tem um A mais B e uma reação com equilíbrio com C e D. Vamos supor que agora, em vez de adicionar, eu vou retirar. Eu vou retirar A. Vou diminuir a concentração dele, eu vou retirar. Onde é que está o A? Está na minha esquerda. Tá? Toda vez que eu retiro, retirando, não estou adicionando. Toda vez que eu retiro, o equilíbrio vai para o mesmo lado que eu estou retirando. Eu não estou retirando o participante A. O participante A não está na minha esquerda, então o equilíbrio vai para a esquerda. Muito simples, ok? Novamente, recapitulando o efeito concentração. Toda vez que eu adiciono um participante, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto da adição. Se eu estou adicionando algum participante na direita, o equilíbrio vai para a esquerda. E assim vai. Se eu estou retirando algum participante, o equilíbrio vai para o mesmo sentido da retirada, mesmo sentido que eu estou retirando. Ah, eu tenho alguma reação aqui em equilíbrio químico, eu estou retirando um participante que está do lado direito. Eu estou retirando alguém que está do lado direito. O equilíbrio vai para onde? Para o próprio lado direito. Para o mesmo lado. Ok? Então, atentai bem. Algumas observações. Tá? A alteração da pressão e da concentração não modifica o valor da constante do equilíbrio numa reação química reversível em equilíbrio. Ou seja, em outras palavras, pessoal, o único fator que pode alterar o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Dentre esses três valores aí, a pressão, concentração e temperatura, o único que pode alterar, influenciar o valor do Kc, da constante de equilíbrio, é o fator temperatura. Então, bora lá. Influência da temperatura. Bora lá, seu Chatelier, o que é que você tem a nos dizer aí? Pelo princípio de Le Chatelier, uma elevação da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, reação que absorve calor. ΔH, variação de entalpia, maior do que zero. Pelo mesmo motivo, um abaixamento, ou seja, uma diminuição da temperatura, desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, que libera calor. Variação de entalpia menor do que zero. Então, lembrem dos conceitos lá da termoquímica. Endotérmico absorve calor, variação de entalpia, o ΔH é positivo, maior do que zero. Exotérmico libera calor, variação de entalpia é menor do que zero, o ΔH é menor do que zero. Tá ok? O estudo da influência da temperatura nos equilíbrios pela primeira vez por Van der Hoff, que anunciou a seguinte lei. Um aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. E uma diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Perfeito. Tá? Isso daí que vocês têm que destacar, esse tópico bem aí. Esse tópico bem aqui em particular, vocês vão ter que destacar. É o que explica basicamente o efeito da temperatura no deslocamento de equilíbrio. Quando você aumenta a temperatura, o equilíbrio vai para o lado endotérmico. Quando diminui a temperatura, o equilíbrio vai para o lado exotérmico. Beleza? Então tá aí. Aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Então, vamos ver essa situação bem aqui. Ah, professor de química, mas como é que eu vou saber qual é o lado endotérmico e exotérmico? Então, temos essa seguinte reação aqui em equilíbrio. Observa que lá no finalzinho dela, tem um valor do ΔH, que é positivo. Ok? ΔH positivo representa que a reação é endotérmica, absorve calor. Se esse valor do ΔH aí fosse negativo, representaria exotérmico, libera calor. Mas mesmo assim, professor, não entendi nada ainda. Então, bora lá. Para mim verificar qual o sentido endotérmico ou exotérmico, em um primeiro momento, tem que verificar o valor desse ΔH aqui no final. E eu sempre vou pegar
de cara, a velocidade direta aí, o V1. Vou sempre analisar ela. Porque se eu souber ela, eu sei o V2. Então, bora lá. Observa que o ΔH tem um valor positivo, mais 68. Se o valor dela é positivo, então a reação endotérmica, tá? A velocidade direta, esse daqui o sentido V1, é endotérmico. Consequentemente, o sentido V2 é isotérmico. Novamente, é para mim verificar qual é o lado em uma reação, em um primeiro momento. Quem é endotérmico e quem é isotérmico, eu vou verificar o valor do ΔH. Se o ΔH for positivo, logo de cara, a velocidade direta, que é o sentido aí V1O, é endotérmico. Se for, e automaticamente, se esse sentido aqui, da esquerda para a direita, é endotérmico, automaticamente o outro sentido é isotérmico. Então, atentar bem para esse detalhe bem. Então, já sei quem é o lado endotérmico e o isotérmico. Aí, eis a questão. Se eu pergunto para vocês, aumentando aqui a temperatura, eu quero que aumente a temperatura. Se aumentar a temperatura, o equilíbrio é deslocado para qual sentido? Lembre-se, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Qual o sentido endotérmico? Da esquerda para a direita. Então, se aumentar a temperatura, o equilíbrio vai da esquerda para a direita. E se eu diminuir a temperatura? Lembrem-se, na diminuição da temperatura, o equilíbrio vai para o lado exotérmico. Então, no sentido da direita para a esquerda, vai para a esquerda. Beleza? Então, é isso daí. Aprendem, foquem nesses bizuzinhos aí, ok? Num primeiro momento, eu falei para vocês, pode ser um conteúdo bem complicado. Mas na prática, quando a gente for para a resolução de questões, eu acredito que vai facilitar bastante, ok? Na próxima aula, a gente reforça com a resolução de questões, ok? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, dúvidas me procurem, não esqueçam, podem me procurar, estou à disposição, pessoal. Valeu, fui!